Olá, povo de Deus. Olá, meus caros. Estamos dando pontapé inicial a mais um devocional. Nessa oportunidade, traremos como mensagem Salmos 27. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Porventura, se alguém que acompanha esses vídeos não me conhece, eu sou o Bruno G. Esse é o canal Conteúdo Edificante, que visa falar de cotidiano, política, fazendo comentários a respeito dessas temáticas e, obviamente, também falando do Evangelho, da Palavra de Deus, sem nenhum fito denominacional, ou seja, sem levantar bandeira de denominações cristãs, apenas o Evangelho puro e simples, eu diria até seco, da Palavra de Deus. Meus caros, devocional, para quem não sabe, é o momento que a gente lê a palavra de Deus, medita, faz, obviamente, a explanação da mesma, e no final, ora. No início era apenas 30 minutos, 20, 30 minutos, e eu fazia perto do meio-dia ou meio-dia. Agora, então, essa nova fase, com outras possibilidades, a gente está fazendo por volta aí das 10 horas, e até estendendo mais do que 30 minutos, às vezes chegando até uma hora e pouco. Vamos à leitura do texto sagrado e, então, pregarmos a santa palavra do Senhor. Para quem quer conferir mais os devocionais, os passados, entre na playlist intitulada Devocional, que lá você encontrará Palavra de Deus aqui, né? A Bíblia Online, tem várias versões, é muito importante para quem visa estudar. É uma oportunidade essa que outrora não se tinha de ter vários tipos de Bíblia para fazer comparação, melhor dizendo, né? Tinha que se gastar, e hoje, com a ajuda da internet, se tem uma certa facilidade para os estudos. Vamos compartilhar aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, ou é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Versículo 5. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram cruelmente. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espero no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, um salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Paulo dizia, o que pode separar o homem, também a mulher, do amor de Cristo? A espada, a morte, o sofrimento, a nudez, a fome, a sede. Nada poderia separar o homem fiel a Deus do próprio. Paulo dizia que
ainda que passasse adversidades ou tivesse bonanças e ficasse vivendo numa espécie de gangorra de sobe e desce, e tivesse oscilação na sua vida financeira ou material, tudo ele podia naquele que fortalece. Paulo vai dizer também que não tinha nada a temer. Por que eu estou citando Paulo? Porque, de fato, o que Davi está falando aqui, o próprio apóstolo Paulo disse com outras palavras tempos depois e que serve para nós como cristãos. O Senhor é a minha luz. O Senhor tem que ser a nossa luz. Davi está dizendo que Jesus era a sua luz, porque Jesus é a mesma coisa. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e vós deveis ser a luz do mundo também. Então, se o Senhor é a nossa luz, é para nós não vivermos em trevas. É para nós denunciar as obras das trevas. É para nós iluminar. Ser de fato o canal de bênção, prosperidade para nós mesmos e para o trem. Porque a luz de Cristo repousa sobre a nossa vida. O Senhor, nessa oração de Davi ou nessa declaração, era a sua luz e a sua salvação. Se o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o que nós devemos, o que nós iremos temer? Nada em absoluto. Porque se nós temos a luz, nós não andamos em trevas. As pessoas que não têm luz procuram por luz. Ainda mais agora que temos aí uma profetisa dizendo que o mundo em breve vai viver um apagão geral, mas não um apagão nas energias, né? Ou nas forças de eletricidade, mas um apagão dos próprios, obviamente, instrumentos naturais, vamos dizer assim. O sol, a lua, iriam se escurecer, se converter em densas trevas. E seria 3 dias e 3 noites. No tempo passado, disseram que ia ser 6 dias. Mas nós que temos a luz de Cristo, não temos o que temer a essas profecias profetadas. Porque a luz de Cristo está sobre nossas vidas e a igreja do Senhor não tem o que temer, porque não vai passar por tribulação. Porque não vai passar por tudo aquilo que os ímpios irão passar e não vai estar sobre o governo do anticristo. Porque nós somos da luz, nós não somos das trevas. Que comunhão há com a luz e trevas? Não existe. Tanto é que nas parábolas de Jesus que falava sobre a lamparina para manter acesa, já mostrava claramente a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve, do ímpio e do justo. A diferença daquele que andava com o Senhor e padecia algumas tribulações, algumas aflições, mas que tinha algo mais, tinha a luz de Cristo para vencer. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava vendo o quê? A glória de Deus. A diferença de um servo de Deus. Se fosse um ímpio, podia estar apedrejado, mas não ia ver a glória de Deus. Porque, ainda que o mundo esteja passando pelo caos, o cristão é luz e terá o escape. Assim como o Senhor falou para a igreja de Filadélfia, que não iria passar, que iria livrá-la da grande tormenta, tribulação que viria sobre a terra. Até literalmente essa profecia se cumpriu, mas serve simbolicamente para nós pensarmos que essas profecias aí a gente tem que rejeitar desses pseudos profetas, com o intuito apenas de disseminar terrorismo, fake news para agregar para si um grande número de pessoas. Pois quem tem a luz de Deus não teme ao fim do mundo, não teme
ao fim de tudo, não teme tribulação, não teme governo do anticristo, não teme nada, porque Deus há de o arrebatar. E se estiver morto, de ressuscitar. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O que nós vamos temer? Isso é no campo espiritual que eu estou falando. Se no campo espiritual nós não temos o que temer, imagina nas outras coisas. Porque se nós buscamos em primeiro lugar o Senhor, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor há de pelejar por nós. Seja no campo financeiro, material, ou para viver. É claro que nós não estamos aqui para a vida toda. Estamos aqui de passagem, somos forasteiros. Uma hora, se assim Deus quiser, e se Ele não vier, vamos descer à sepultura. Mas devemos recordar das palavras de Paulo. O viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Porque nós, quando aceitamos a Jesus, já passamos da morte para a vida. Já temos a vida e vida com abundância. Já desfrutamos das bênçãos de Deus aqui mesmo. Então, se Deus é a nossa luz e a nossa salvação, o que nós vamos temer? O que você vai temer? A não ser que Deus não é a tua luz. Que seja a ciência, que seja o doutor, o professor, o médico, o advogado, o homem mais influente do mundo, político, tal. Só se você tiver como luz isso. Agora, se você tiver como luz o Pai das luzes, Jeová Rafá, você não tem o que temer, porque você tem luz em si, porque você não anda em trevas, porque as trevas que você, porventura, passar, vão ser dissipadas pela luz que brilha em ti. E você vai vencer. E Ele é a nossa salvação. Ele é a solução para os nossos problemas. Ele nos livra de todo mal. A palavra de Deus tem 366 vezes a palavra não temas. Especialmente para cada dia da nossa vida. A gente tem que matar um leão por dia. E matamos confiando no Senhor, confiando no não temas dele, fazendo a nossa parte, ele fará com toda certeza a dele. Aquilo que é da nossa alçada, da nossa competência, temos que fazer. Aquilo que é de Deus, ele fará. E Davi sabia de tudo isto. Então, declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que eu vou temer? Você já pensou nisso? Você tem essa coragem? Você pode dizer isso a Deus: Senhor, tu és a minha luz, tu és a minha salvação. O que eu vou temer? Não tem nada a temer. E Jesus disse para nós não temer o homem que pode nos matar, mas temer aquele que não só pode nos matar, mas lançar nossa alma no fogo do inferno, que é a segunda morte. Que é a morte ad eterna, que não tem mais oportunidade, como nos revela em Apocalipse. Agora, se você teme ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, temor esse reverencial, e respeitar a autoridade máxima, maior, Deus. Você não tem o que temer as demais coisas. Todo sofrimento, nada. Porque você está sendo guiado por Deus. Porque você está sendo protegido por Deus. E Deus carrega na palma das suas mãos todo o planeta Terra. E principalmente aqueles que são seus. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele não lança de mãos vazias ninguém que se achega a ele. Se você se achegou a ele, tem feito a sua parte, esforçado, mesmo fraquinho, com toda certeza a luz de Deus está sobre a sua vida. E você não tem o que temer. Luz essa que pode ser a luz do Paráclito Divino, o Espírito Santo. O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei ou de que eu terei medo? O Senhor é a força da minha vida, é o meu sustentáculo, é o meu baluarte, é o apoio. O Senhor é tudo para mim. O que ou do que eu vou ter medo? Maravilhoso pensarmos nisso, né?
Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Você já ouviu, até mesmo na própria Bíblia, né? Tivemos alguns personagens bíblicos que foram cavar uma cova para matar alguém, acabaram caindo na própria cova. E Salomão vai dizer a mesma coisa, né? Aquele que cava uma cova cairá nela. Porque Deus defende os justos. Ainda que às vezes a gente pensa que está sendo tarde, ou está sofrendo algum tipo de injustiça, mas Deus está contemplando todas as coisas. E aqueles que são os malvados, aqueles que são os adversários, os inimigos, que avançam contra nós, vão cair por terra. E aí a gente pode dizer os malvados, os inimigos e os adversários, as potestades, os principados e as hostes da maldade nos lugares celestiais. Que a guerra que nós temos não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra esses. Você encontra lá aos Efésios 6, 10, que eu até, se eu conseguir aqui encontrar, vou ler para você meditar nisso. Porque aqui no caso de Davi, literalmente era isso mesmo, ele estava sofrendo por conta dos inimigos, de pessoas. Às vezes a gente também sofre por conta desses inimigos. Mas Deus revelou algo sublime para o apóstolo Paulo, que, de fato, até mesmo aqueles que nós temos por inimigo, na realidade está sendo utilizado pelo inimigo maior, pelo adversário maior, que é Satanás, para nos afligir ou fazer mal a nós. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra principados, as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Que a Bíblia é uma versão da Almeida um pouco diferente, mas lá quando diz das forças espirituais, né, em outra está das hostes, né, e dá no mesmo. E quando fala de poderes desse mundo, outra Bíblia e outras Bíblias vai estar com outra nomenclatura. Então, podemos sim vencer. Vencer porque nós temos o Senhor. Porque nós somos mais que vencedor. Porque o Senhor nos dá poder para pisotear ou expulsar toda aspa, toda serpente, ou seja, todo escorpião, toda serpente, todo dado do maligno ou algo maligno, e não fará dano algum. Ainda que um exército me cerque e o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei, no Senhor confiarei. Ainda que venha o exército, as tropas, ainda que venha uma legião, ainda que venha tudo contra a nós, nós devemos sim confiar no Senhor. Ainda que a guerra se levante contra nós temos que confiar tão somente nele. Porque só o Senhor que pode nos dar o escape, a bênção. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o varão de guerra, que peleja sem até mesmo nós precisarmos pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar. Foi a palavra de Deus dita a Josafá. Porque o Senhor foi lá e pelejou, sem ele ter que pelejar. O Senhor também, naquele episódio de Senaqueribe, também utilizou seus servos, dizendo que o Senhor pelejaria. Então, várias vezes a gente encontra na Bíblia que o Senhor pelejou pelo seu povo, no caso de Gideão também, né? Sem precisar o povo israelita trabalhar. Que Deus faz coisas tremendas, que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Principalmente daquele que é servo dele. Porque tudo aquilo que é feito para um servo, uma serva de Deus, é feito pelo próprio Senhor. Jesus disse isso. Todos aqueles que fazem mal a um desses pequeninos, está fazendo a mim, bem como o bem.
E aí seja pessoas utilizadas pelo maligno, ou seja o próprio maligno. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar ou contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que Davi está falando literalmente do templo, né? Mas hoje nós sabemos que o templo somos nós mesmos. E ser morada do Senhor, ou buscar estar na morada do Senhor, é buscar estar na vontade de Deus, no centro da vontade do mesmo. Todos os dias da nossa vida, ele pedia. E nós devemos sim, todos os dias da nossa vida, estar fazendo aquilo que agrada o Senhor. E procurando saber qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, ou seja, no seu abrigo. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Ou seja, Deus é esconderijo. Deus é abrigo para o necessitado. Aqui ele usa, obviamente, elementos da época. Ele se vale do templo da época para falar uma espécie de simbolismo do que Deus faz para os seus, né? Bem como com relação ao templo e ao átrio do Senhor. Não quer dizer que Deus vai te esconder, ou ia esconder ele lá, né, no átrio ou no templo para livrar do mal. Não, simbolicamente. Deus guarda mesmo. Envia os seus anjos para nos guardar. Ele diz aqui no dia da adversidade. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, de alegria no seu tabernáculo, e cantarei louvores ao Senhor. Que lindo. Devemos sim engrandecer o Senhor, louvar. Tudo que tem fogo, louve ao Senhor. E louvar com um perfeito louvor, né? Não é de lábios, mas de coração. Pois Jesus disse, esse povo me honra apenas de lábios, mas seu coração está distante. Temos que estar perto, próximo de Cristo. Ou de Deus. Deus, obviamente, que vai nos coroar, né? Coroar com vitória e com a vitória das vitórias, e a vida eterna. Guarda bem o que tens recebido, para que ninguém tome a coroa de vitória, da vida eterna. Porque quando aceitamos Jesus, já nós temos a coroa da vitória. O poder do inferno e da morte não nos vem tocar. Não está mais sobre nós. Que nós temos a vitória por Cristo Jesus, porque ele tem a chave da vitória. A chave esta que aniquila o poder da morte e do inferno. Então, nós temos essa vitória sobre os verdadeiros inimigos, né, do homem. Os demônios, as legiões e por aí em diante. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responda-me. Pede para que Deus ouve a sua voz. O profeta Isaías diz que Deus está com seus ouvidos abertos para nos ouvir, com as suas mãos estendidas, melhor dizendo, para nos abençoar. Mas há uma barreira que impede de ele nos ouvir e de estender a mão para nos abençoar, que é a barreira do pecado, da iniquidade. E que se nós se humilharmos, abandonarmos essa iniquidade, ou procurarmos de fato não querer praticar, o Senhor terá misericórdia e virá dos céus e nos alcançará, então, a bênção. Terá compaixão de nós, responderá a nossa oração. Quando disseste, buscai o meu rosto, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha que interessante. Quando Deus convoca o seu povo para buscar, Davi está dizendo o seguinte, olha, o meu coração diz, o teu rosto realmente buscarei. Pode deixar, eu vou buscar, eu vou fazer por onde. Eu vou acatar o seu pedido. O Jeremias, o profeta, fala, né? Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe.
Era utilizado por Deus para exatamente exortar o povo a clamar. Não esconda de mim a tua face e não rejeita o teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ele pede para não deixar ele, porque Deus era tudo para Davi. Tem que ser tudo para nós também, né? Então não esconda de mim a tua face. E claro que Deus não vai esconder de nós a sua face. Pode momentaneamente, mas saber de tudo ele sabe. Até porque ele é onisciente. Pode nos abandonar se abandonarmos ele por completo. Mesmo assim, ainda terá misericórdia e lutará para que nós alcançamos a salvação ou voltaremos ao aprisco do Senhor, assim como voltou o filho pródigo. Ele recebeu gostoso ao ponto do próprio irmão dele ficar um pouco enciumado, né? Porque tem sempre aquele conflito, às vezes o sujeito estava fora, voltou, o Senhor recebeu gostoso, deu dons, abençoou, e o outro que estava lá fica enciumado, porque parece que Deus não está olhando para aquele. Deus está olhando para todos, Deus não faz acepção de pessoa. Só que quando a alma volta para o aprisco do Senhor, é festa nos céus, é alegria. Não esconda de mim a tua face e não rejeita o teu servo com ira. Ou seja, não seja, de fato, iracundo, mesmo que eu tenha feito alguns pecados, né? Era assim que Davi está dizendo, até porque ele fez mesmo, né? Cometeu adultério, homicídio e dentre outros. Tu és a minha ajuda, não me deixe nem me desampare. Ó Deus, a minha salvação. Tu és a minha ajuda, tu és meu socorro me presente na hora da angústia. Ainda que meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Eu confio nisso. É isso que Davi está dizendo. Eu confio em ti, Senhor, sabendo que se os meus familiares me abandonarem, se meu pai e a minha mãe, o Senhor jamais vai me abandonar. Isso é maravilhoso nós sabermos, né? E pode todo mundo nos abandonar, virar as costas, mas o Senhor não nos abandona, não vira as costas para nós. O Senhor é misericordioso. Às vezes, familiares, parentes, amigos, conhecidos nos abandonam, nos desprezam, nos decepcionam, principalmente quando a pessoa não tem, né, uma certa quantia, poder aquisitivo, aí mesmo que eles abandonam, desprezam, e se quiser ainda, vem até mesmo enganar, ao ponto de tirar até o pouco que a pessoa tem. Esses são os parentes, os próximos, que não são próximos de Deus, que não temem ao Senhor. Porque se temesse ao Senhor, tanto o pai como a mãe, eles vão honrar os seus filhos. Eles não vão irritar seus filhos, como o apóstolo Paulo vai dizer. Mas aqueles carnais, aqueles que buscam as coisas dessa vida, ou buscam ou pensam em Deus só nessa vida, como Paulo disse, se eu pensar ou esperar em Cristo só nessa vida, eu sou o homem mais miserável. Então esses miseráveis, entre aspas, eles não pensam na sua família, não pensam que ele fazendo mal para algum dos familiares, estão fazendo mal para o próprio Deus, né? Estão fazendo para Deus. Mas Deus é misericordioso para com a vítima, para com aquele que está sofrendo. O Senhor enxuga as lágrimas. O Senhor passa a ser, de fato, o pai que a pessoa não tem. Passa a adotar esse filho, essa filha, como seu, deixando aquele rótulo de apenas criatura, virando filha e filho de Deus. E também tirando toda a mágoa, o ressentimento, todo o sofrimento, ou pelo menos atenuando naqueles que sentem por não ter um pai terreno, estou falando nesse sentido. Então Davi diz aqui claramente que o Senhor sempre nos acolheria, seria conosco. É o único que nós podemos confiar, portanto, que nos compreende, que sabe o que passa no nosso oculto, nas nossas mentes, que de fato nos examina e nos julga não pela aparência, mas sim pela reta justiça. Não julga por aquilo que aparentamos ser, pela roupa, pela fala. Não julga pelos bens. Não julga por que se faz ou deixa de fazer.
mas julga pela reta justiça, conhecendo o mais profundo e oculto. Por isso que nós podemos confiar no Senhor, porque Ele não irá fazer injustiça e muito menos nos decepcionar, nos desamparar. Pai e mãe abandono, esposa, abandono, engano, amigos fogem, pessoas próximas viram a cara, mas Deus não. E por isso que devemos nos apegar a Ele. Ele tem que ser o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que buscar Ele em primeiro lugar e não colocar família em primeiro lugar. Claro que devemos, obviamente, que a Bíblia diz: se nós não cuidarmos da nossa família, fizemos pior que o infiel, nega a fé. Devemos cuidar, mas não colocar ela acima de Deus. Não idolatrá-la, nem família, nem homem, nem político, nem famoso, nem ninguém. Devemos adorar o Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é fiel conosco. Ele é o bom companheiro. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, pelo caminho direito, por causa dos que me andam espiando, para me acusar, para falar mal, para fazer coisas erradas. Ajuda a dar o bom testemunho, ajuda a eu dar o tapa de luva de pelica nesses sujeitos. É isso que Davi está dizendo. Não me entregues à vontade dos meus adversários, ou seja, não deixa eu ceder para eles, não. Não deixa eu fazer o que eles querem que eu faça. Não deixa eu pecar para eles estar zombando de mim. Pois contra mim se levantaram falsas testemunhas respirando violência. Isso é terrível, né? Falsa testemunha, que fofoca, que faz passar. Então, fake news. Faz uma espécie de telefone mudo, vai falando uma coisinha, olha, porque alguém me disse isso, que ele fez aquilo, vai para o outro diz, olha, ele fez isso, mas aquilo, vai acrescentando, vai virando uma bola de neve, cada vez mais vai falando mal da pessoa, né? E Davi estava sofrendo isso. Isso é terrível, porque chega um dado momento que está toda a cidade falando mal da pessoa, coisas que não é verdade, e aí imagina ele na condição de rei, né? O burburinho que tinha. Às vezes a gente já se sente ofendido ou se sente um pouco atribulado quando alguém começa a falar num pequeno grupo algumas coisas ruins de nós. Imagina o rei, né? Começa a falar, espalhar, e aquele burburinho todo, aquelas falácias todas, e aí não tem nem mais o que se fazer. E ainda tu tentando contornar a situação, tentando falar a verdade, eles não acreditam. Eles vão acreditar nos filhos do diabo, porque o pai da mentira é o diabo, e quem pega a mentira é o filho do diabo, que disseminou as fake news. No caso aqui do Davi, as falsas testemunhas, que só serve para enganar, para dizer isso, para dizer aquilo, para inventar. E o interessante é que essas falsas testemunhas, elas não dizem o seguinte, elas não dizem que é para o sujeito, vai lá perguntar, vai lá checar as informações. Não, elas tentam passar a imagem de que elas são verdadeiras, do que elas estão falando é de fonte segura. E nem sempre é, né? E tem pessoas que acreditam mais nessas pessoas do que na palavra da própria pessoa que está sendo vítima de uma fake news ou vítima de calúnia, de injúria e por aí em diante. Davi estava sofrendo com isso. Quantos de nós às vezes sofremos, né? Às vezes é na família, às vezes é no emprego, às vezes é na escola e na própria instituição religiosa, que acabam dizendo mentiras. Olha, fulano, eu vi que estava com outra fulana, ele é casado, está fazendo alguma coisa errada. Como o José do Egito sofreu, né? E tantos outros personagens bíblicos sofreram com calúnias. Isso é muito terrível. Então por isso que Davi orava, não me entregues à vontade dos meus adversários, Senhor. Não deixe eles me dominar. Não deixe eles fazer o que eles intentam. E não me deixe também ceder, porque tem um dado momento que você vai lutando, uma hora dá um desânimo. E aí no desânimo eles podem vir e se oferecer, ou oferecer-se como ajuda, mas a ajuda é mentirosa. É uma ajuda para empurrar. Dá uma mão só para empurrar. De vez de dar uma mão para ajudar a levantar a pessoa para cima, eles dão a mão, na hora que é para puxar, eles empurram para a pessoa cair no precipício. Precipício. Tem muito tipo de gente dessa maneira.
Não entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhas, respirando violência, né? Tem aquela sede de fazer o mal à pessoa, aquele desejo mórbido, maquiavélico, aquele desejo sádico, ver a pessoa mal, tem prazer, o próprio inimigo rindo na cara da pessoa, né? Eu consegui, eu sou. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é a verdade, né? Parece coisa de cinema, fictício, mas tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Essa psicopatia, às vezes nem é só psicopatia, já é a própria possessão maligna que faz a pessoa pensar dessa forma. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então Davi, sabendo que estava passando, o que estava passando, confiava no Senhor. Tinha o Senhor como sua luz, como seu guia, como seu salvador. Não desanimava e confiava na justiça de Deus, que veria a bondade de Deus. A bondade aqui seria a justiça perante a face da terra, ou na terra dos viventes. Espera no Senhor. Então ele até pede, aliás, até ele recomenda, né? Para nós esperarmos no Senhor. Ser forte. Anima-te. Espera no Senhor. Tanto, obviamente, a gente pode entender que ele está convocando aqueles que lerem esse texto para se esforçar, ter força e ânimo, como ele dizendo a si próprio. Então é isso que nós devemos fazer, meus caros. Forçar, ter bom ânimo, e o Senhor será conosco para nos ajudar, para nos abençoar, para nós vencermos os dias maus, para nós termos garantida a salvação, para nós não termos aí os sensacionalistas, os terroristas psicológicos, né, que tem aí no YouTube. O fim do mundo, olha, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa luz, é atrás dessa luz que eu estou. Não é de vocês, não é a luz do conhecimento de vocês, não. É a luz do conhecimento da palavra de Deus, da sabedoria que é Deus. Deus possa falar mais ao nosso coração, ao seu coração, referente a confiar no Senhor, a ter Ele como norte, como luz, e não confiar em carros, cavaleiros, não confiar em si mesmo, não se estribar nos seus próprios conhecimentos, para que Deus nos dê a vitória. Vou ver aqui as mensagens dos irmãos para já ir para o momento da oração, tá? Vamos lá. Oswaldo Pereira está aqui, amém, Deus está falando muito. Estava eu lendo a palavra de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, através de seus salmos, ele relatava todas as necessidades em tudo, verdade. Isso demonstra que nós devemos lançar nossas ansiedades ao Senhor, para Ele nos dar a vitória. O que seria de nós sem a palavra? Os vídeos edificantes, verdade, paz, irmão. Já vi vários poemas, músicas, poesias, canções, etc. Mas nada resumiu tanto o amor como a cruz, verdade. Vou ver aqui outras mensagens para a gente ir logo para o momento da oração. Hoje em dia, se perguntarem aos irmãos onde tem revelações, cura, todo mundo sabe, conhece os lugares, só que em outros lugares, no João de Deus, outros lugares também tem. Então você pergunta, conhece o Novo ou o Velho Testamento? Não, está errado, porque a revelação e curas tem em outros lugares. Pode confundir, fazendo ela duvidar e até desviar, é verdade, o irmão Olivaldo Pereira está falando. Agora, se conhece a palavra igual Davi, que escondia ela no seu coração, né? Está tendo problema aqui. O seu coração e tinha como lâmpada para os seus pés, e luz para o caminho, não será confundido. Então, Deus é a sua luz e nada há o que temer, é verdade. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe todos que se manifestaram aí. Soberano Deus, soberano Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, teu perdão, a tua ajuda, a tua força, meu Pai. Muito obrigado por essas palavras, muito obrigado por ter falado conosco. Venha nos ajudar, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos dar força para sermos, de fato, a luz do mundo e sol da terra, para termos, de fato, como luz o Senhor, que é, de fato, a nossa
inspiração, luz para nós seguirmos, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Pai querido, abençoa todos os irmãos que têm comparecido aqui nos vídeos, nas lives. Abençoa o seu lar e a sua família. Cura todas as enfermidades, Senhor. Visita, Senhor, os hospitais, os orfanatos, os asilos, os presídios. Visita as pessoas necessitadas. Dê a grande bênção e a vitória. Repreende todo o mal, todas as obras das trevas contra as nossas vidas. Dê o grande livramento. Nos abençoa de uma maneira maravilhosa. Venha, Senhor, estar conosco. Salve o nosso lar, a nossa família. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Assim nós te pedimos, crendo, certo, da tua vitória. Peleja pelas nossas causas, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Venha nos ajudar grandemente, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, ó Pai. Assim nós te pedimos, já te agradecemos, certo, da tua operação, do teu milagre, da tua ajuda, da tua operação, visitando a cada um agora que está necessitado, com exatamente a provisão para aquele que necessita, com a cura para aquele que necessita, com a libertação para aquele que necessita e com a vitória para aquele que necessita. Assim nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Então esse foi mais um momento devocional. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até foi um pouco mais rápido esse devocional, mas foi muito importante essa palavra aí de confiarmos no Senhor e termos Ele como a luz para nossas vidas. Deus abençoe a todos e até o próximo devocional.